efeito Doppler é um efeito ondulatório. Ele acontece com todas as ondas. O mais comum é o efeito Doppler das ondas sonoras. O que significa isso? Quando um objeto se desloca, produzindo som, uma ambulância, por exemplo, a frequência da onda se altera por conta do estado de movimento da fonte. É claro que muitas vezes também o observador se desloca em relação à fonte. E aí também há uma mudança da frequência. O que nós vamos estudar agora é o efeito Doppler, que acontece com as ondas eletromagnéticas. Sim, é disso que nós estamos falando. O efeito Doppler experimentado pelas ondas eletromagnéticas. Esse efeito Doppler é também conhecido como efeito Doppler relativístico, porque agora a gente leva em conta a teoria da relatividade. Agora, no que consiste o efeito Doppler? Ora, vamos aqui imaginar uma onda eletromagnética que é produzida nesse referencial aqui. Nesse referencial linha, que está em movimento em relação a esse outro referencial aqui. Em primeiro lugar, uma onda eletromagnética, vamos considerar uma onda eletromagnética harmônica, ela é caracterizada pela frequência angular e pelo vetor de onda K. Então, neste referencial, esta onda tem uma frequência angular. Eu quero lembrar que essa frequência angular é igual a 2 vezes π vezes ni, e o módulo de K, ou seja, IK, é igual a 2 vezes π dividido por lambda. De forma que o que acontece, né, é que, em primeiro lugar, a velocidade da luz é igual a ômega dividido por K. Isso é uma coisa que a gente vai utilizar, né, na nossa demonstração. Muito bem, então se eu tenho uma onda eletromagnética com um certo comprimento de onda, lambda, e com uma frequência, vamos sempre pensar na frequência. Pronto. A onda eletromagnética foi emitida naquele referencial com uma frequência ni'. A questão é, para quem estiver observando, esta onda eletromagnética que foi emitida num referencial em movimento, qual é a frequência desta onda? Esse é o efeito Doppler. Quem está nesse referencial, um observador aqui, vai observar uma frequência que é diferente dessa frequência ni'. E essa variação de frequência é conhecido como efeito Doppler. Ora, isso aqui vale para qualquer onda eletromagnética, de forma que nós estamos falando aqui de luz, né? No caso da luz, a coisa é interessante, porque a gente vai mencionar o redshift, o blue shift e assim por diante, né? Mas, de qualquer maneira, vale para qualquer onda eletromagnética. Eu quero lembrar que
Toda radiação eletromagnética é composta por diminutas partículas conhecidas como fótons. Uma radiação de frequência Ni, ela é composta por fótons cuja energia é igual a H vezes Ni, ou a mesma coisa, H cortado, que é H sobre 2π, vezes ômega. E o momento é igual a H cortado vezes K. De forma que eu posso, agora, pensar tanto nas regras de transformação da frequência e do comprimento de onda, quanto da energia e do momento. Porque, afinal de contas, essas grandezas são relacionadas pela constante K. Ora, o quadrivetor energia e momento, ele é tal que a componente zero nós colocamos aqui energia sobre C e aqui nós colocamos o momento. Consequentemente, nós podemos escrever isso como sendo igual a H cortado vezes ômega sobre C, e agora aqui o nosso vetor de onda K. Muito bem. Como H cortado é uma constante, nós podemos pensar agora nesta grandeza, vamos designá-la por Kmi. Kmi é um quadrivetor também, relevante para as ondas eletromagnéticas. Kmi é igual a K0 e K, onde K0 é igual a ômega sobre C e K. K é o vetor de onda e ômega é a frequência angular. De forma que agora aqui eu tenho um quadrivetor curioso, porque o invariante construído a partir dele, Kmi, é fácil verificar que Kmi, que é ômega sobre C ao quadrado menos K2, como sabemos que C é igual a ômega sobre K, esse invariante aqui é igual a zero, no caso das ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, para as ondas eletromagnéticas, nós consideramos esse quadrivetor aqui. Muito bem. Então, o nosso problema é, se eu tenho uma onda eletromagnética que num referencial tem frequência ômega' e um vetor de onda K', qual é a frequência e qual é o vetor de onda nesse outro referencial aqui? Ora, nós fazemos uso das transformações de Lorentz, né? Então, ômega sobre C é igual a gama vezes ômega' sobre C mais beta, beta é V sobre C, vezes K'X, de forma que esta é a primeira expressão que é importante para a análise da frequência. A gente vai a esse ponto daqui a pouco, vamos trabalhar só com uma expressão, né? A outra é que Kx é igual a gama vezes K'X mais V sobre C vezes ômega' sobre C. Então,
é muito importante, né, que a gente leve isso sempre em conta, né? Ora, a outra é KY é igual a K'y e, finalmente, KZ é igual a K'Z. Eu tenho aqui, portanto, as expressões, né, para as componentes desse quadrivetor nesse referencial, uma vez conhecidas as componentes ω' sobre C e K' no outro referencial. Quer dizer, eu estou imaginando que o que é dado é ω' e K', e eu agora quero determinar ω e K. É claro que pode ser o problema oposto, né? Ou seja, eu quero determinar, né? Eu quero determinar K'x, K'y, K'z, uma vez conhecido Kx, Ky e Kz. É a transformação inversa. Muito bem. Para a gente entender, isso aqui são expressões bastante gerais, né? Agora a gente vai analisar só o comportamento da frequência. Ora, para analisar o comportamento da frequência, em primeiro lugar, nós vamos dividir isso aqui tudo por C e vamos também utilizar uma relação entre o módulo de K e a componente X. Portanto, eu posso escrever, em primeiro lugar, que ω é igual a γ vezes ω' mais V vezes K'x mais K'x é igual ao módulo de K'y vezes cosseno do ângulo θ. Ora, é preciso entender, né, o que é este ângulo θ aqui. Isso significa que este ângulo θ é o ângulo que forma o vetor K, a direção da onda eletromagnética, portanto, K', com o eixo X. Esse é o ângulo cosseno θ. Ora, K', por outro lado, é igual a ω' dividido por C. Portanto, ω é igual a γ vezes ω' mais V sobre C vezes ω' vezes cosseno θ. Ou, de outra forma, ω, ou, agora em termos da frequência, 2 vezes π, 2 vezes π', 2 vezes π'. Consequentemente, eu posso escrever a seguinte expressão para frequência agora. Frequência é igual a γ, vou escrever γ como sendo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Aqui eu tenho 2 vezes π', o 2π se cancelou, portanto, aqui eu tenho ν'I. E agora aqui eu tenho 1 mais V sobre C vezes cosseno θ. Aqui eu tenho, portanto, a expressão para o efeito Doppler relativístico. A frequência
Portanto, observado naquele referencial é dado pela frequência no referencial linha, este, no qual a radiação eletromagnética é produzida, por exemplo, o caso de uma estrela, por exemplo, de forma que ni é igual a nilinha sobre raiz quadrada de 1 menos V2 vezes 1 mais V sobre C cosseno θ. Esta é a expressão mais geral possível, né, para o efeito Doppler. A frequência é diferente. A frequência é diferente. Pode ser maior ou pode ser menor, né? Vamos ver aqui alguns casos, né? Então, vamos ver alguns casos, né? Porque tudo depende um pouco do movimento relativo, né? Um caso simples é aquele em que vamos sempre imaginar primeiramente que esse sistema aqui está se deslocando para a direita. Se você quiser o sistema se deslocando para a esquerda, tenho que trocar o sinal de V. Então, essa expressão aqui, é preciso ficar atento para o sinal de V. Eu estou considerando aqui V positivo. V positivo. No entanto, se esse referencial se deslocar para a esquerda, com velocidade menos V, eu devo colocar menos V aqui. Menos V aqui. Vamos considerar dois casos simples, né, bem simplesinhos. Primeiro é θ igual a zero. Θ igual a zero. O que significa θ igual a zero? A radiação foi emitida, toda ela na mesma direção, né, do eixo X. Θ é igual a zero. De forma que a radiação sai nessa direção. Eu tenho um referencial que se movimenta para cá e agora emite uma radiação nessa direção, na mesma direção. Para a direita, na mesma orientação do eixo X. É isso que eu estou considerando agora. Θ igual a zero. Ora, se θ igual a zero, temos o seguinte. Ni é igual a ni'linha vezes 1 mais V sobre C. Agora fica só mais um V sobre C. E agora aqui eu tenho gama. Ora, gama é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V sobre C, estou escrevendo de um outro jeito, vezes 1 mais V sobre C. É isto, estou escrevendo de um outro jeito. Consequentemente, a resposta é Ni é igual a ni'linha vezes raiz quadrada de 1 mais V sobre C sobre 1 menos V sobre C. É uma expressão relativamente simples. Veja que depende de V sobre C, né? E neste caso em que a radiação é emitida para a direita, né? Então nós podemos ver a partir desta relação, nós podemos considerar duas situações, né? Primeiro, o referencial se movimenta também para a direita. Nesse caso, utilizamos aqui 1 mais V sobre C. Se o referencial se movimentar para a esquerda, nós utilizamos menos V sobre C e 1 mais V sobre C. Ou seja, isso aqui cobre os dois casos, né? O fato é que, nesse caso,
a frequência é maior. Então, nós temos aqui uma situação onde a frequência aqui observada é maior do que esta frequência aqui, né? Temos um outro caso agora, no qual a radiação é emitida, θ igual a π. Veja, agora esse referencial se movimenta para a direita, mas a radiação é emitida no sentido oposto ao do movimento. Sentido oposto do movimento. Nesse caso, isto aqui é igual a -1. Consequentemente, nós temos que ni é igual a ni' vezes, de novo, eu tenho aqui 1 menos V sobre C, e agora aqui eu tenho raiz quadrada de 1 mais V sobre C vezes 1 menos V sobre C. Muito bem. Ora, ni agora é igual a ni' vezes raiz quadrada de 1 menos V sobre C sobre 1 mais V sobre C. Ora, o que nós temos agora? No caso anterior, a frequência que você observa é uma frequência maior. Agora não. Veja, isso aqui é menor do que 1. Isso aqui é menor do que 1. Portanto, a frequência que eu observo a luz é menor do que a frequência que foi emitida. É isto. Se a luz foi emitida com uma frequência ni', num referencial que se move para a direita, mas emitida no sentido oposto ao do movimento, então a frequência observada é uma frequência menor do que a frequência na qual a luz ou a onda eletromagnética é emitida. Então, esse é o efeito Doppler. Ele depende do ângulo θ, né? E, aliás, temos um outro caso também do efeito Doppler transversal, né? Quando θ é igual a π sobre 2. Né? Agora, eu emito a luz numa direção perpendicular, né, à direção do movimento. E, neste caso, veja que eu tenho, pura e simplesmente, ni igual a ni' dividido por raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Nesse caso, de novo, ni é maior do que ni' e não depende de estar em movimento para a direita ou em movimento para a esquerda. O fato é que se a luz é emitida neste referencial aqui com uma frequência ni', a frequência que eu vou determinar nesse outro referencial ni é diferente de ni' e pode ser maior, né? Ela pode ser maior ou menor do que a frequência emitida. É claro que isso depende, como eu acabei de explicar, da direção no qual ou na qual o raio luminoso ou a luz ou a radiação eletromagnética emitida, né, depende de K, né, da direção de K, e depende do movimento relativo. Se V é positivo, um se desloca em relação ao outro
de tal maneira que o linha se desloca para a direita, né? O fato é que nós temos aqui, então, todo um arsenal, né, bastante útil e bastante interessante para a gente analisar frequências de radiações eletromagnéticas. Eu estou falando aqui de uma coisa bastante geral, bastante geral. Para a gente entender isso um pouco melhor, então, vamos analisar o caso do redshift e do blueshift.